Bom, boa tarde, professores e professoras. Eu sou o Janice Toreschini. Estamos aqui com a equipe do CIEDP, né, na nossa 10ª TPC, hoje voltada para o público de programação, tá? E a gente já, eu vou adiantar aqui alguns pontos, tá? Para nós, um tema aí bastante polêmico, né? Para quem está tá envolvido aí no meio digital, que são as planilhas, tá? Então, Excel sempre foi um problema aí para muita gente, porque envolve fórmulas, envolve vários aspectos, né? E a gente vai trabalhar um pouco, dar um pouco de atenção a essa ferramenta, tá? Que está sendo trabalhada hoje com o sexto e sétimo ano e o segundo e terceiro ano do ensino médio, tá? Então, a CBL, a professora CBL que está aqui, junto com a professora Laura, junto com o professor Renan também, que está no apoio, tá? A gente elaborou esse material para dar uma prévia, né? Para que vocês entendam um pouco desse universo do Excel, tá? Obviamente que a gente não vai conseguir aprofundar vários aspectos aqui, mas é uma prévia do que pode ser trabalhado em alguns pontos específicos aqui, tá? Deixa eu ler aqui os objetivos para vocês do nosso encontro de hoje. Então, os objetivos é explicar o passo a passo de como acessar o Google Sheets, tá? Google Sheets, apresentar as principais ferramentas disponíveis no Google Sheets e como utilizá-las, e a aplicação de atividade mão na massa, que hoje a gente vai ter uma atividade mão na massa, então vai ser disponibilizado para vocês um link aí dessa atividade, tá? Envolvendo a criação de uma planilha no Google Sheets, tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje, e nisso que vai se basear o nosso encontro de hoje, tá? Espero que vocês participem, estaremos no chat aqui, tá? Acompanhando todas as dúvidas, tudo que vocês colocarem aqui é muito importante para a gente, até mesmo reformular a nossa atuação, como a gente pode, a nossa foto de abordagem, né, como a gente pode reorganizar outro tipo de material para aprofundar com vocês aí nessa temática, tá? Desde já vou passar aqui agradecendo e vou passar aqui para a professora Cibele dar continuidade à nossa atividade. Cibele. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai, como a Jennifer falou aqui, a gente vai trabalhar um pouco sobre o letramento, né, de planilhas eletrônicas, letramento digital. Na formação que a gente foi, o que foi comentado entre os professores é que as crianças entendem que sabem muito de informática, que estão conectados o tempo todo nas redes sociais, né, entre aspas. Mas, se precisa fazer um texto, se precisa trabalhar uma planilha, a criança já não sabe. Muitas vezes até desconhece o que seria uma planilha. Então, foi por isso, por esse motivo, que foi resolvido colocar, essas planilhas dentro da plataforma Lura, né? Então, eu acho que alguns de vocês já começaram, que é a partir do sétimo ano, que é o terceiro bimestre, e no o sexto ano, no quarto bimestre, já vai ter as planilhas eletrônicas. Então, vamos lá, eu preparei para vocês uma apresentação, e a gente vai colocar hoje a mão na massa. O trabalho hoje vai ser mais a gente fazendo mesmo em tempo real juntos, e aí, assim, tira dúvidas, e o trabalho fica melhor do que ficar só mostrando uma apresentação. Tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo verificar a minha tela? Dá para ver? Então, deixa eu aumentar ela aqui. Então, de apresentação vai ser isso, uma coisa assim bem breve, para que a gente possa estar colocando em prática o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, vou fazer aqui umas 4 perguntas. Alguém de vocês já usou planilha eletrônica, né? Excel? E o que é uma planilha para você?
Por que usar uma planilha em vez de anotar no celular? Porque dá para anotar no celular, né? A gente tem lá o bloco de anotação, e a gente pode anotar várias coisas, mas qual que é a diferença da planilha com relação a um bloquinho de anotação? E o que que o que que a gente pode fazer com a planilha além de escrever números e palavras? Vou ficar aqui aguardando, vamos interagir, hein, gente? Bora? Alguém vai interagir aqui no grupo? Estou esperando. Além dessas perguntas, você que já começou, quem que está na sexta série, na sétima série, os sétimos anos? Tem alguém aqui? Parece que não, né? É. Então vamos lá. Vamos deixar para lá. O que que nós vamos aprender nas unidades com relação às planilhas? A gente, no sexto e sétimo ano, vai ter análise de dados, uma aventura com planilhas. E no segundo e terceiro do ensino médio, nós vamos ter modelo computacional, simulação com planilhas. Então, nós vamos pegar aqui a unidade do sexto e sétimo ano, que é análise de dados, uma aventura com planilhas. Os objetivos dessa unidade são identificar erros em cálculos de reserva anual e entender a necessidade da fixação de células. Explicar como os rendimentos podem impactar no acúmulo de uma reserva financeira e aplicar fórmulas para calcular o valor acumulado ao longo dos anos, considerando investimentos com juros. Então, aí pensando no planejamento financeiro, pode ser que alguém, além de ter tecnologia, tenha uma turma aí é, de financeiro, né? Trabalha essa questão da disciplina financeira. Então, vamos lá, contextualização. Imagine um caderno quadriculado com várias colunas de cima para baixo e com várias linhas ao lado. Agora, pense num caderno, né? Como que você escreveria aí algumas coisas. Então, a planilha, ela tem essa capacidade de ter várias folhas. Eu posso ter planilha um, planilha 2, e assim mudando essas folhas e preenchendo elas. Então, agora, pessoal, é a vez de vocês. Eu vou compartilhar aqui no bate-papo. Eu tenho que interromper? Não? Então, vou compartilhar aqui no bate-papo com vocês o link da planilha que eu preparei aqui para a gente trabalhar, tá bom? Só um momento. Coloquei aqui para vocês no chat, e eu acho bem legal para vocês já pegar uma coisa já pré-preenchida. Mas antes da gente acessar o link que eu coloquei aqui, compartilhei com vocês, vamos ver como é que a gente entra no Google Sheets pelo Google, pelo Chrome. Então, a gente vem aqui no Google, coloca aqui Google Sheets. Ele vai aparecer para mim aqui já na primeira lista. Eu vou clicar em Google Sheets. E aí já aparece para mim a planilha. É lógico que para aparecer assim, eu vou ter que estar logada, vou ter que logar o aluno, caso o aluno não esteja logado, porque o que está acontecendo o professor pega o link do instrutor lá no Start Alura e tenta compartilhar já essa planilha para o aluno. Não é dessa forma. Todos os alunos deverão lá, estar logados, né? E aí, pelo Drive ou pelo Google Sheets, é possível criar uma planilha para aquele aluno, para uma planilha de trabalho. Então, vamos pensar aqui no Google Drive.
O aluno entra lá no Google Drive, já logado, vem aqui nesses 9 pontinhos, e aqui a gente vai encontrar também planilha. É um outro caminho para acessar e criar planilha. Então, vem aqui, ó, onde tem esse sinalzinho de mais, planilha em branco, e aí começa a acessar a planilha. É interessante que quando abre uma planilha, coloque o nome dessa planilha. Então, simulação do gráfico, simulação da tabela, vai ter lá o nome do projeto e vai colocar aqui o nome da planilha. O aluno já vai estar logado e no momento quando a gente for compartilhar esse trabalho, ele vai pegar aqui, ó, e copiar esse link todinho e compartilhar lá na plataforma Start Alura. Mas agora eu já compartilhei com vocês a planilha. Espero que vocês estejam aí nessa planilha já, né, junto comigo, porque eu achei interessante dessa forma. Vocês vão ver que já está pré-preenchida, não tem muitas coisas para preencher aqui. Então, por exemplo, a formação dessa planilha é uma história assim. As crianças foram convidadas para ir num parque de diversão, e quando chegaram nesse parque de diversão, cada aluno recebeu lá um valor inicial de R$ 50. E o ingresso para brincar no brinquedos é R$ 25. Mas tem lá uma oferta dentro desse parque de diversão que toda vez que o aluno quiser ir mais rápido, né, para não ficar naquela fila imensa e correr o risco de não brincar, ele pode usar a fila rápida. Mas toda vez que ele usar essa fila vai ter um custo adicional de R$ 4. Então, o que nós vamos ter que calcular aqui? Nós vamos ter que calcular o valor final, que é o valor que esse aluno gastou durante o seu passeio no parque. Então, se ele usou a fila rápida, eu vou ter que fazer um cálculo aqui em cima do valor do ingresso, e aí eu vou somar no valor total o quê? O valor do ingresso, o valor do lanche e o valor de almoço. Esse aluno, ele vai ter a opção, né, de ou comer um lanche ou almoçar. Ele que vai escolher aí, dentro do seu passeio, o que ele prefere. Ou somente brincar. Então, eu já deixei pré-preenchida e eu acho interessante também, professor, vocês deixarem uma planilha preenchida com os valores já fixos. Por que disso? Porque quando a gente for fazer todo o cálculo da planilha, lá no final nós vamos ter um único resultado para toda a turma. E quando a gente deixa livre, cada turma vai colocar aí a quantidade de fila rápida, o valor de lanche diferente, o valor do almoço diferente. Então, quando a gente for fizer o cálculo total, e estamos começando a aprender a trabalhar com planilha, não vai ter os valores iguais, né? Os resultados finais iguais. Então, é interessante que esse aluno, né, já tenha essa planilha já com os dados. Então, o professor pode imprimir, pode espelhar lá na TV, ou simplesmente colocar na lousa, e o aluno vai preencher a tabela junto com o professor na sala de aula. Eu sempre gosto de fazer esse movimento de fazer as coisas junto durante, né, ali no papel, e depois a gente coloca na planilha. Então, coisas importantes, o aluno não conhece planilha, é um universo novo, né, uma coisa nova, e aí a gente tem que ensinar para o aluno que essa planilha ela tem colunas que são classificadas por letras, né? Então, eu tenho letra A, B, C, D, vai o alfabeto inteiro. E eu tenho linhas que são numerais, de 1 a vários números aí, porque a planilha do Excel é bem grande. Então, eu vou ter aqui do 1, letra A1. Toda vez que eu seleciono uma célula, né? Aqui nesse cantinho que eu estou posicionando para vocês, vai estar o número dessa célula. Então, eu estou na célula A1.
tá vendo? Se eu clicar aqui na do lado, que é B1, ele vai estar mostrando para mim também aqui. Aqui nós temos o nosso menu, são várias opções. E nós temos as ferramentas, que são esses ícones de desenho. Vocês devem ter observado que a planilha pré-preenchida, quando eu coloquei aqui alguns dados, ó, com essas palavrinhas aqui, o que que aconteceu? Parece que ela atravessou a célula, né? E como é que eu faço isso? Como é que eu faço para aumentar, ajustar aqui o tamanho? Eu venho aqui na letra A, bem no meio da linha, entre uma coluna e outra, eu vou clicar duplamente. Aí ele já vai entender que tem que ajustar no tamanho das letras que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Outra forma é clicar e arrastar. Eu posso pegar e vir aqui, ó, e aumentar. Prendo o botão esquerdo do mouse, né? E direito do mouse, e aí eu clico e arrasto. E aí, professores, já que eu vou ter aqui uma soma no valor total, eu tenho que considerar uma coisa aqui. Então, por exemplo, eu quero colocar a minha fórmula. Sempre eu vou começar a minha fórmula com sinal de igual. Então, eu vou clicar aqui em sinal de igual. Eu vou somar o quê? Eu vou somar o valor que eu gastei, né? Então, o que que eu gastei aqui? Eu gastei o valor do ingresso, que é essa minha célula, né? C4, tá vendo? Mais, aí eu vou apertar o sinalzinho de mais, abro parênteses, e por que que eu vou abrir parênteses? Esse ingresso, se o aluno usou a fila rápida, não seria 25 vezes 2, por exemplo? Como que seria essa fórmula? Alguém sabe aqui para mim? Pode me dizer? Hein, pessoal? Então, vamos lá. Eu mesmo respondo, já que vocês estão tímidos. Então, aqui eu tenho aqui, ó. Eu tenho C4 mais, no caso, seria D4, né? Então, eu vou clicar aqui em D. D vezes o quê? Vezes o valor de que eu gastei aqui na fila rápida. Então, eu vou ter D4 vezes... Qual que é a célula onde está o valor da fila rápida? É B1. Então, eu vou clicar aqui em B1. Fecho parênteses e continuo somando. Mas, o que mais que esse aluno gastou? Ele foi para o lanche. Aí ele também pode ter almoçado também, mas mesmo que ele não tenha almoçado, eu vou referenciar essa célula vazia e vou dar Enter. O que aconteceu aqui? Vocês estão vendo que no auto-preenchimento já aparece que está com valor errado aqui? Não, não está errado. O que acontece aqui, professor, é que eu tenho que prender essa célula que está lá em cima, que é o B1. Então, eu vou vir aqui na célula B1 e vou colocar cifrão, entra o número, a letra, né? Letra B. E aí sim, o que que eu fiz agora? Eu prendi essa linha, aliás, essa linha, exatamente. Eu prendi a linha B1. Então, quando eu der Enter agora, e já está com o valor calculado aqui, eu vou vir com o mouse, selecionei onde está meu resultado, que é 45 aqui, que vocês estão visualizando. Eu vou vir com o mouse onde está essa bolinha, esse pontinho, ela vai ficar com um formatinho de cruz. E aí eu venho, prendo o botão esquerdo do mouse e arrasto essa fórmula para as linhas de baixo. Automaticamente, ele me fez a soma aqui de todas as pessoas que participaram lá do parque, tá vendo? Então, se você selecionar a linha de baixo agora, você vai observar que eu tenho aqui D5. Eu não estou na linha 5, professor? Ó, eu estou na D5. Então, quando eu prendo, acontece isso, ela não arrasta
a fórmula para as linhas erradas. Ela prende a célula que eu desejei aqui, no caso, multiplicar, que era a quantidade de vezes que esse aluno foi, né? Então, o ingresso dele foi um pouquinho maior que 25. Então, ele teve aqui, se eu fosse multiplicar 2 vezes 4, ele teve 25 mais 8, né, reais. Mais R$ 4, né? Então, é isso. Então, agora, professor, o valor restante. O que seria o valor restante? O valor restante é quanto sobrou, né? Eu tenho lá um total que eu recebi de dinheiro para gastar, o aluno tinha R$ 50, e ele gastou no final aqui R$ 45. Então, eu tenho aqui uma conta de subtração. Então, eu venho aqui igual, eu clico em B1, B4, menos o quê? O valor final. Então, eu clico aqui em G4. Neste caso, eu posso acatar já o pré-preenchimento? Posso, porque ele está correto. Eu não prendi nenhuma célula. Eu vou estar com esse movimento de célula, de linha a linha abaixo. Ó, deu -1, 11 e -3. Como é que eu explico isso para o meu aluno, né? Que pode acontecer isso de lá no final do dia, esse aluno ficou com -1. Será que isso acontece na vida real? Não. Na vida real, se você não tiver esse R$ 1, você não vai receber o teu lanche, não vai conseguir pagar o teu lanche. Então, isso aí é planejamento financeiro. Se ele tem R$ 50, ele tem que gastar exatamente o valor de R$ 50 ou menos que R$ 50, para ele poder se divertir no barco. Então, é até interessante fazer essa discussão com o aluno, né? Falar para o aluno assim, olha aqui, gente, nós viemos no parque aqui com R$ 50, mas vocês têm que gastar exatamente o valor de R$ 50. Na vida real, você não fica devendo no parque, né? Você paga exatamente o que você gastou. E se você não tem aquele valor para gastar, você simplesmente não vai sair ileso ali. Alguém vai ter que pagar esse -R$ 3, alguém vai ter que pagar aqui R$ 1, né, que ele gastou a mais. Então, isso é uma discussão que pode ter em sala de aula, né, que é muito interessante e pertinente, né, para o aluno saber que existe um planejamento para tudo na nossa vida. Então, agora, a mensagem final. A mensagem final, que é proposto lá no Start Alura, é assim: se o aluno gastou exatamente o que ele tinha de orçamento, que era os R$ 50, legal, parabéns. E se esse aluno não gastou, deu ruim, né? Não foi legal. Então, a gente vai usar aqui uma condicional, que é uma fórmula de C. Então, sempre fórmula a gente começa com sinal de igual. Então, eu venho aqui, sinal de igual, e aí eu vou começar com a letra SE, né? Com a fórmula de C, ó. Tá vendo? Ele já até puxa para mim aqui. Então, abre parêntese. E qual que é o que eu vou estar aqui referenciando? Não é esse resultado do total restante? É aqui que eu quero dizer, se ele foi bem ou se ele foi ruim. Então, eu venho aqui, ó, H4, eu clico na célula, certo? Se ela for menor ou igual a 0, então eu vou colocar o sinalzinho aqui de menor ou igual a 0. Vou colocar aqui ponto e vírgula, abro aspas, porque eu vou escrever uma frase aqui para o Excel, porque o Excel agora ele vai me responder não com números, nem positivo, nem negativo. Ele vai me responder com as palavras que eu digitar agora nesse momento. Então, eu vou colocar coloco aqui um ponto de exclamação, que é I. Já deu. Coloco outro. E para
terminar essa frase, eu fecho as minhas aspas. Então, eu venho aqui e fecho as minhas aspas. Ponto e vírgula novamente, continuo ainda com a fórmula C. Então, eu venho aqui, ainda está na mesma linha, eu não saí daqui, ó, tá vendo? Então, eu venho aqui e vou colocar a referência, que é a mesma célula, H4, só que agora eu vou fazer o contrário. Se for maior ou igual a 1, né? Então, eu vou colocar aqui, ponto e vírgula, e aí eu vou colocar aqui a outra frase que eu quero que o Excel escreva. Então, eu vou colocar aqui, arrasou. Quer dizer, você foi bem, parabéns, você não ultrapassou o orçamento. E é porque deu ruim, ele gastou mais do que o que ele tinha. Então, aqui, gente, eu vou só fazer uma correçãozinha aqui na minha palavra. Já deu. Vocês viram que dá para fazer essa alteraçãozinha aqui. E aí, observem, eu abri o C com um parêntese e depois, ponto e vírgula, eu abri um outro C com outro parêntese. Então, com quantos parênteses que eu vou fechar a minha fórmula? Com 2 parênteses. Se eu abrir com um, fecho com 1. Se eu abrir com 2, eu fecho com 2. E aí eu dou Enter. Vocês podem observar que ele já me deu aqui o resultado em palavras, né? O Excel já está me dizendo aqui, ó, fui bem, arrasei aqui com relação se ele sobrou aqui R$ 5, e os negativos ele colocou e já deu, tá vendo? Então, essa é uma forma, deixa eu ajustar aqui que eu acho que aqui, peraí, gente, aqui eu vou colocar isso, pronto, tá vendo? Então, ele já me deu o resultado aqui, super fácil de fazer, mas eu acho assim, antes de vocês começarem a fazer essa tabela com o aluno, é legal fazer uma imersão no Excel para eles escreverem frases, colocar imagens, para a gente aumentar, diminuir células, para ele aprender a se movimentar aqui no Excel, antes de começar a fazer a tabela. Com vocês aqui, eu comecei a fazer a tabela. Então, agora, eu quero saber o percentual gasto em porcentagem aqui com relação a essa atividade no parque. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Qual foi o valor que eu tive inicial? Não foi 50? Onde que fica 50? Fica lá em P4. Muito bem. E onde que fica o valor final? Então, eu venho aqui no valor final, G4. Então, agora, a gente vai fazer assim, o valor menor dividido pelo valor inicial, o valor final pelo valor inicial, o valor menor pelo valor final, tanto faz. Então, a gente vai vir aqui, ó, igual, clica em G4, dividido, a divisão no Excel é aquele sinal de divisão aqui, ó, esse aqui, tranquilo. Ok? Aí eu venho aqui, coloco o sinal, dividido por B4. Quando eu cliquei aqui, ele vai me dar em decimais, certo? Por enquanto eu não formatei nada, então é isso aí. Eu venho aqui, ó, 0,9. Se eu quiser colocar isso aqui em percentual, como é que eu faço? Eu seleciono, venho até aqui na barra de ferramentas e clico no valor de porcentagem, formatar com porcentagem. E aí ele já vai me dizer aqui, ó, aqui tudo ok, e aqui ultrapassou, por isso que é 102%. Ele gastou bem a mais do que o que ele tinha, né? Mais do que 100%. A mesma coisa aconteceu aqui no último aluno, né?
E agora nós vamos para as próximas fórmulas que existem dentro do projeto de vocês, tá? Então, descendo aqui, eu botei aqui. Qual que é o total inicial recebido? Então, eu botei aqui, gente, uma soma. Uma soma do quê? Do valor total inicial. Então, aqui eu já posso fazer uma coisa diferente. Eu posso fazer aqui, ó, igual, e eu venho nesses três pontinhos aqui e busco essa função que é uma somatória. Ela tem um sinal de somatória. E quando eu clico nessa função, vai aparecer várias funções aqui. No meu caso, eu vou usar soma. Clique em soma. Venho aqui na minha planilha, né? Subo a minha tabela. Seleciono e arrasto com o botão esquerdo até o último valor do meu valor inicial. Então, da linha B4 até a B7 e dou Enter. Automaticamente, ele vai vir aqui, ó, e me dá o valor total recebido. Foi R$ 200 nesse caso. E o total de ingressos comprados? Qual foi esse total? A mesma coisa, eu venho aqui, ó, clico em soma, clico e arrasto de C4 até C7 e dou Enter. O Excel, ele facilita a gente, vocês viram, ele já faz o cálculo automaticamente. Então, assim, valor máximo. Quando eu falo valor máximo, valor mínimo, eu estou falando de desempenho, né? Por exemplo, uma criança, eu estou com febre, aí pego o termômetro, meço a minha febre e estou com 40 graus. Então, a minha temperatura máxima que eu verifiquei agora foi 40 graus. E aí eu pego esse mesmo termômetro, um cubo de gelo dentro de um copo com água e coloco lá esse termômetro. Vai baixar a temperatura do termômetro, esse valor mínimo, né? Então, a gente tem desempenhos de performance numa corrida para ver quem ganhou, quem foi o ganhador. A gente tem na sala de aula os alunos que tiveram a melhor média, né, o melhor resultado ali naquela atividade. Então, dá para se explicar valor máximo, valor mínimo, contextualizando com os alunos, dessa coisa, na questão do desempenho dos alunos. Então, como é que é a fórmula do valor máximo? Então, eu venho aqui, coloco sempre com sinal de igual, clico em igual, venho de novo nesses três pontinhos, somatória, nas funções, e eu vou achar aqui, ó, máximo. Clico em máximo. Máximo do quê? Valor máximo do que foi gastado. Então, eu venho aqui de novo, subo a minha planilha, e aí procuro aqui o que gastou. Ai, meu Deus, foi aqui, ó, no valor final. Então eu venho aqui, ó, clico e arrasto, seleciono, prendo o meu botão esquerdo do mouse, clico e arrasto, ele vai selecionar e mudar a cor das células que foram referenciadas. Dá para eu verificar aqui também, ó, em função, na barra de fórmula, ó, fx igual máximo, G4, dois pontos. O que quer dizer esses dois pontos? Esse dois pontos quer dizer que é um intervalo entre uma célula referenciada e a última célula. Então, a primeira referenciada foi G4 e terminou lá em G7. Então, eu dou Enter e aí já apareceu para mim aqui o valor máximo que foi gastado foi 53. Olhando aqui visualmente, como eu tenho uma planilha bem pequenininha, né, na minha tabela, dá para eu só olhar aqui e falar, é 53, não precisava fazer fórmula. Mas dentro de uma tabela que tem milhares de dados, esse recurso fica muito fácil para a pessoa trabalhar e encontrar o resultado, né? Ela facilita a vida do pesquisador aqui que está querendo saber. Então, vamos lá para a próxima.
A próxima é o valor mínimo. O valor mínimo também é igual. Aí eu venho até aqui, valor mínimo do valor gastado, de novo. Então, o que eu vou fazer aqui? Clico aqui, procuro a palavrinha mínimo. E venho aqui, ó, no valor final, clico e arrasto, seleciono todas as células, vai aparecer aqui também para mim, ó, igual, mínimo, G4, dois pontos, G7. Aí dou Enter. Ele encontrou o valor mínimo gastado. Vamos olhar visualmente aqui, ó. Tá certo. O que gastou menos aqui foi a pessoa 3, que gastou R$ 39. E agora eu vou ter uma nova fórmula, que é uma fórmula que vai me contar a quantidade de elementos que tem ali dentro da minha planilha no que eu estou procurando. Então, eu vou querer aqui, ó, a quantidade de pessoas na fila rápida. Vamos ver quantidade de pessoas que usaram a fila rápida? Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, sinal de igual, opa, sinal de igual, e aí eu vou fazer diferente, tá, professores? Eu venho aqui, ó, na barra de fórmula, vou clicar aqui, FX, daí eu vou ter um sinal de igual aqui, depois de igual eu vou clicar e eu vou escrever conte. Quando eu digitar CON, com, ele já aparece vários tipos de contagem. E no meu caso é conte valores. Aí eu venho aqui, ó, conte valores, quantidade de valores em conjunto de dados. Então eu vou clicar, porque eu vou usar esta fórmula. E eu vou também precisar referenciar o que eu quero. Eu queria saber aqui a quantidade de pessoas que usaram a fila rápida. Aí eu vou clicar, dar Enter, selecionei, né? Então, são 4. E a quantidade de pessoas que lancharam? Eu posso fazer essa brincadeira também, eu posso querer saber, fazer essa sondagem, né? Então, eu venho aqui, vou usar a mesma fórmula. Peraí. Eu venho aqui, dou Enter, vou digitar conte, valores, e vou precisar referenciar o que eu quero pesquisar. Então, é lanchado? Então, eu venho aqui, clico e arrasto até a última célula de pessoas. Eu vou dar aqui Enter. Ele vai me dizer a quantidade de pessoas que lancharam. E agora eu quero saber a quantidade de pessoas que almoçaram. É a mesma fórmula. Eu venho aqui, conte, pá, conte, valores, novamente. Vou referenciar a célula, ou seja, vou selecionar as células que eu quero, no caso de almoço, né? Então, eu vou clicar desde F4 até F7 e vou dar Enter. Então, aqui ó, eu já tenho ó, o total do valor inicial recebido, é uma soma, eu tenho o total dos ingressos, eu tenho o valor gastado, eu tenho a quantidade de pessoas que foram na fila rápida. E eu quero mais uma coisa, eu quero saber o total de ingressos vendido na fila rápida. Será que é possível saber só o total desses valores, dessa quantidade aqui? Será que é possível? Eu acho que dá. Então, eu vou pegar aqui e vou novamente aqui, ó, igual. Eu quero só uma soma. Então, eu venho aqui e clico para saber a quantidade de total de fila rápida. Então, eu venho aqui e dou Enter. E não deu certo. Por que será que não deu certo? Porque eu não coloquei soma, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, soma, abro parênteses, fecho parênteses, e aí deu certo. Aqui, se eu somar esses valores aqui, eu vou saber que é 8,
E vamos ver se deu certo aqui. Quantidade de fila rápida está me dizendo que foi 4. Vamos ver se é 4. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Certo? Bom, também dentro da Lura, pessoal, eles vão pedir para vocês calcularem, depois que tiver os valores, vocês façam o gráfico. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui e vou selecionar alternadamente o que eu desejo colocar no meu gráfico. Então, eu venho aqui, ó, seleciono. Eu vou por aqui. Pensar aqui. Seleciono toda essa tabela, toda essa parte. Shift, clico e arrasto. E para selecionar alternado, eu vou precisar usar o Ctrl. Então, primeiro eu fiz o quê? Apertei o Shift, venho com o mouse na célula, clico e arrasto para baixo. Para alternar, eu vou apertar o Ctrl, clico e arrasto no que eu desejo e alternei aqui. E eu quero fazer um gráfico. Como é que eu faço aqui? Eu posso vir aqui, procurar para inserir, e eu vou ter gráfico aqui. Mas eu posso facilitar a minha vida. Clico em 2 pontinhos aqui, 3 pontinhos, e esse botão aqui também é inserir gráfico. Eu venho aqui, clico, inserir gráfico. Automaticamente, ele vai me dar o gráfico que eu gostaria de ter aqui na minha planilha. Então, eu venho aqui e eu inseri um gráfico bem bonitinho, colorido, do jeito que... Para que serve um gráfico? É interessante falar para o nosso aluno. Deixa eu ver se eu consigo diminuir só um pouquinho para vocês visualizarem aqui. Aí, trabalhar um pouquinho melhor. Aqui. Eu posso clicar e arrastar, colocar onde eu quiser na minha área de trabalho aqui, da planilha. O gráfico, ele serve para demonstrar os dados da minha planilha de uma forma visual, de uma forma colorida e que fica fácil para eu explicar, né? Para eu pegar e falar assim, olha, pessoal, lá no parque de diversão, o total de ingresso vendido foi 24,5%. O valor máximo gastado foi 13%. E aí você vai fazendo essa repartição, né? Essa divisão de como que eu gastei esses R$ 50 que foi o valor recebido, de uma forma visual e em porcentagem. Uma outra coisa legal também, que depois vocês vão trabalhar com um aluno de vocês, é formatar essa tabela. Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu posso aumentar a fonte da minha tabela, então eu seleciono ela, coloco ela para um pouquinho maior, então 12, fica legal, ó. Já dá para ver, olhar melhor, visualizar melhor a minha tabela, ó. Sempre, ó, clica e arrasta no meio da coluna, eu consigo aumentar, né? No caso, comeu a letra aqui, ficou pequena, não deu para ver. Outra coisa legal, já que eu estou falando de valores, eu posso colocar os valores em reais, né, em moeda. Então, eu venho aqui, seleciono o que eu desejo colocar em moeda, vou lá na minha barra de ferramentas e clico em formatar moeda, tá vendo? Eu já coloquei moeda e ele já entendeu que existem outras fórmulas que foi com valores e ele já colocou também em moedas, tá vendo? Aqui, ó. Ele fez automaticamente isso. E aqui eu já tenho porcentagem, então eu quero também colocar aqui em moeda o valor da fila rápida. Ó. Eu venho cá e coloco também moeda. Se eu quiser colocar em negrito, eu seleciono a célula e clico aqui nesse Bzinho que é de negrito. Eu posso fazer isso aqui com tudo que está escrito aqui. Eu vou pôr em negrito, posso centralizar para deixar no meio, ficar bonitinho.
aumento de novo. Sempre eu posso estar vindo aqui, ó, e ajustando o tamanho para ficar bonito visualmente, para ficar um trabalho legal. Isso depois vocês vão mostrar para o aluno, né? E eles vão poder formatar do jeito que eles quiserem, personalizando. Cada um vai escolher a sua forma, de formatar. Posso colocar linhas, então eu venho aqui, ó, seleciono. Na barra de ferramentas, eu tenho aqui, ó, borda. Clico em borda e uso grade para deixar tudo preenchido. Então, é bom porque eu não me perco aqui com relação aos valores dentro da tabela. Se eu quiser colocar isso colorido, de uma cor diferente, posso? Posso. Venho aqui, seleciono. Vem aqui, ó, cor de texto. Eu clico e escolho uma cor de texto. A mesma coisa eu posso fazer para os outros? Posso. Mas eu também posso formatar mais rápido. Como é que eu posso fazer isso? Eu seleciono, como que é selecionar? Clico, prendo com o botão esquerdo do mouse e arrasto esse mouse aonde eu desejo selecionar. Então, no caso, eu queria selecionar toda a minha tabela. Então, eu selecionei ela toda. Aí eu venho aqui, ó, formatar, cores alternadas. Vamos clicar aqui para ver como que é. Tá vendo? Ele já me dá alguns estilos. Então, eu vou escolher esse estilo aqui, ó, vermelhinho. Pronto. Vendo? Ele formatou a minha planilha. Então, tudo isso, professor, você vai poder trabalhar com o aluno, tem muita coisa para fazer. Se ficou alguma dúvida da fórmula, de tudo, eu vou compartilhar com vocês o material que eu preparei e vocês vão poder estar se aprofundando com os seus alunos, porque aqui foi bem rápido, a TPC não é tão extensa, assim, a gente não tem tanto tempo assim. Então, eu tentei enxugar tudo que eu tinha para passar, assim, para não deixar coisas em branco. Então, o que seria em branco? Deixar de passar a fórmula, deixar de trabalhar a planilha com vocês. Eu achei essa estratégia de já deixar um link da planilha, da tabela, pré-pronto para que ficasse mais fácil, mas com o aluno vai ser passo a passo, né? Então vai começar do zero, pode, como eu falei lá no começo que eu iniciei aqui com vocês, vocês podem preencher a parte no caderno e depois vai para a planilha e preenche na planilha. Então, é interessante usar todas as ferramentas, ensinar o aluno. Então, ó, uma coisa bem legal que eu gosto de fazer. Você está vendo aqui que tem valor total? Eu quero colocar em reais. Como é que eu posso fazer isso sem clicar aqui nesse botão? Digamos que eu quero colocar esse formato. Então, eu venho aqui, seleciono o que eu quero copiar o formato, eu venho aqui nas ferramentas e tem pintar formatação. Eu clico nela e quando eu clicar aqui, ó, ela já busca a formatação que era do reais aqui que eu queria para essa célula, tá vendo? Posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá em azul, tá vendo? Quero colocar a formatação para azul aqui da primeira pessoa, ó. Pronto. Tá vendo? Então, tem muita coisa aqui para aprender, não é uma coisa assim rápida, a gente vai aprender no dia a dia, mas eu me coloco aqui à disposição para ajudar vocês a trabalhar qualquer fórmula aqui que ficar com dúvida, com dificuldade, pode chamar para uma mentoria, estou pronta aqui para ajudar vocês, tá bom? Agora eu vou ver se ficou alguma coisa da formato peraí, aqui, ó. Basicamente é isso, tá vendo? A gente pode colorir, e aí no final, ó, tem vários tipos de gráfico. Então, quando vocês forem trabalhar com as crianças, vocês podem fazer essa experiência. Gráfico de barra, histograma, de linha, esse mesmo que a gente fez de pizza, né? Então, tem várias formas de trabalhar o gráfico e é super legal, e as crianças, eu acredito que eles vão gostar muito. Então, vou parar de compartilhar aqui a minha tela com vocês.
E espero ter ajudado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aí no chat, e pode falar agora. Está aberto para sugestões e também dúvidas, né? Porque foi bem rápido. Alguém tem alguma dúvida? Essa apresentação eu vou deixar para vocês lá no grupo, né? Eu vou baixar em PPT para vocês poderem também utilizar do jeito que vocês acharem melhor aí com os seus alunos, tá bom? Só para facilitar o trabalho. Então é isso, gente. Gênesis, quer falar alguma coisa? Bom, agradecendo aqui a Sibeli pela apresentação. Como ela disse, né, a gente foi bem sucinto aqui mesmo com esse material, mas a gente quis mostrar o básico aqui do que é trabalhado com Excel. Sabemos que existem fórmulas bem mais complexas, né, dentro dessa plataforma. Mas é isso, gente. O que vocês precisarem, a gente está aqui, como a própria Sibeli já disse, tá, para auxiliar vocês aí com as planilhas, né, que vai ser trabalhado com o ensino fundamental e o médio também, tá? Percebe que até mesmo dentro das plataformas a gente tem ali a questão da programação, né? Algumas sintaxes ali que a gente já está acostumado a ver em outras plataformas, né? Assim como as aspas para colocar texto, né? Então a gente vê que tudo está casado, né? Nada que é falado do nada, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agradeço a todos os professores que estiveram aqui conosco, né, nessa tarde e até a próxima, a TPC. Tchau, tchau.